Agora é a hora. Esquecemos José Hilton. Então desculpe, José Hilton, deputado estadual. Agora é a hora de ouvir o homem mais preparado para ser o próximo presidente do Brasil. O homem que vai mudar o Brasil. Com vocês, Ciro Gomes! Meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, gente querida de Campo Grande, meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, gente querida do Mato Grosso do Sul, eu quero, meu caro Sérgio Vieira, que é o nosso militante padrão, que fez às vezes de mestre de cerimônia, antes que a minha reflexão, que é um pouco dura, pareça que eu não estou muito feliz, eu quero dizer antes de mais nada a palavra que me sai do coração para a boca. Muito obrigado a todos, a todas, a cada um e a cada uma por esse gesto, por esse carinho que vai animando a gente aí a seguir na luta, e acredito francamente que o trabalhismo voltará ao Palácio do Planalto, os trabalhistas vão voltar a ajudar a sociedade brasileira. Eu ando pelo Brasil expressando um verbo muito simples: mude. E é nesse tom, é num tom de humildade, não é num tom de cobrança, porque compreendamos bem, o Brasil protocolarmente, o Brasil formalmente tem uma democracia. Todos os políticos brasileiros, menos o Michel Temer, estão nos seus devidos cargos eleitos por nós. E há uma grave, justa, generalizada queixa entre nós brasileiros de que parece que a política apodreceu. Ora, se todos, menos o Michel Temer, estão aí eleitos por nós, e nós temos essa sensação correta, desagradável, que perigosamente generaliza esse sentimento, de que a política apodreceu, então é preciso que a gente, com muita humildade, especialmente em respeito ao nosso povo mais simples, compreenda que tem algum problema cá embaixo conosco. E esse é o sentido do meu apelo: mude. Por que mude? Porque o Brasil não aguenta mais continuar com este conjunto perverso de políticas que fazem com que toda a economia esteja indo por vinagre. Toda a economia, não há um setor econômico, até mesmo o pujante agronegócio, que carrega o Brasil nas costas em matéria de divisas internacionais, esse ano vai diminuir uns 3 a 4% a renda do campo. Mas um setor anunciou essa semana, meu caro amigo, se posso chamar assim, grande brasileiro, próximo governador do Mato Grosso do Sul, Luiz Otávio. Foi divulgado a força de lei esse semestre, agora, semana passada, o lucro dos bancos. 5 bancos no Brasil tiveram um lucro em pleno ir da economia brasileira por vinagre, tiveram um lucro de 41 bilhões e 600 milhões de reais no semestre. O segundo semestre costuma ser melhor, mas se não for, nós estamos falando de 82 bilhões de reais, 83 bilhões de reais de lucro de um setor que teoricamente deve a sua saúde ou a sua doença da economia real. E a economia real toda sendo destruída. Não é brinquedo. Às vezes as pessoas se aborrecem comigo, mas para a gente se proteger dessas conversas mole, qualquer bocoió, falando sério, qualquer bocoió no Brasil chega lá no limite em que as nações reservam para os seus melhor treinados para disputar a presidência da República. Para vocês não queiram, ou talvez fosse bom para vocês, como eu, estar no bastidor de um debate.
para a presidência da República. Olha, a sensação é que você está ali mais ou menos na antessala de um hospício. Eu tenho rido, porque o que a gente vai fazer mais, né? O bastidor é inacreditável. E veja enquanto isso o que é a realidade brasileira. Hoje pela manhã, no nosso país, 13.700.000 pessoas de carne e osso amanheceram desempregadas. A gente não pode ouvir esse número por um ouvido e sair pelo outro. Cada uma dessas pessoas tem um aluguel para pagar, tem uma prestação para honrar, tem um remédio para comprar para o filho. O Brasil amanheceu hoje com 32.200.000 pessoas empurradas para viver de bico, correndo do rapa nas praças, ruas das cidades, desorganizando o comércio formal que paga imposto. O Brasil tem hoje, e vejam que assustador que eu descobri estudando os caminhos para a retomada do desenvolvimento brasileiro, 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Não é brinquedo isso. Se fosse 2 milhões, a gente... Não, isso é um problema individual. O povo calculou errado a conta, deu um passo maior do que a perna. Nós estamos falando de mais da metade da população economicamente ativa, adulta, com nome sujo no SPC. Aí alguém pode dizer, não, o Ciro tem uma inclinação para a esquerda, fica preocupado com os pobres. E sim, isso é verdade. Mas o Brasil, meu irmão, minha irmã, do Mato Grosso do Sul, meu caro Dagoberto, nosso companheiro, nós temos muito orgulho pela atuação dele na Câmara Federal, o Brasil empresarial também precisa pensar um pouco. Sabe quantas indústrias fecharam no Brasil do desmantelo do governo Dilma para hoje? O desmonte final do Brasil com Michel Temer? 13 mil indústrias fecharam. 13 mil! 4 mil delas no centro da riqueza do Brasil, que é São Paulo. Será que é incapacidade? Será que é incompetência do empreendedor brasileiro? É evidente que não. Isso é um desmonte da estrutura produtiva produzido por um modelo econômico absolutamente estúpido que está sendo defendido na televisão pelos meus ilustres opositores, ainda que se disfarcem na conversa mole da engabelação vil com que a política brasileira hoje insulta a inteligência média do povo brasileiro. Empresário, mude. Sabe quantas lojas, quantos pontos de comércio fecharam no nosso país nos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para cá? De longe, 220 mil portas comerciais foram fechadas no Brasil. 70 mil nos últimos 12 meses, meu caro Schmidt. Não há precedente na história do capitalismo mundial de tal dizimação, de tal genocídio do empreendedor de uma nação como essa estupidez que está aí. O Brasil precisa mudar. A consequência desses números socioeconômicos não dá outra. O Brasil anotou, meus compatriotas do Mato Grosso do Sul, 63.880 homicídios nos últimos 12 meses medidos. Vamos fazer um pequeno exercício, e aqui não precisa, eu estou falando pelo fio do coração de vocês, à pátria brasileira, aos irmãos e irmãs brasileiros de todos os rincões. Vamos fazer um exercício. 63.880 pessoas mortas, podia ter sido um filho nosso, a nossa mãe, o nosso marido amado, a nossa mulher amada. Veja, se fosse a Gisele, eu estava perdido. O Brasil precisa mudar. Mas eu não vim, evidentemente não estou caminhando pelo país para lamber ferida, nem para ficar queixando, nem para fazer mimimi, que é como a juventude fala hoje, essas coisas. Eu apenas estou entendendo, junto com os que me dão a honra de me ouvir, qual é o território, qual é o terreno, por que nós temos que nos levantar. Porque diante dessa esmagadora realidade, parte importante da nação brasileira desanimou. Porque diante de todo esse destroço, desse desmantelo, o povo olha para a política. E vai olhar para onde mais? Ninguém inventou ainda um algoritmo que resolve problemas comunitários. Não existe um aplicativo de celular que a gente aperta e responde como é que resolve os problemas comunitários.
Não existe um software de computador, não inventaram. As obras coletivas, a tarefa comunitária, o desenho da nossa convivência em sociedade é tarefa que só a política, a danada da política, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. E aqui talvez comece a gente então a entender o que está acontecendo com o Brasil. Diante desse desmantelo todo, o povo olha para a política. E dali o que é que vem? Vamos concordar, vamos nos colocar no lugar do nosso povo. O que vem ali todo dia, dia sim, o outro também, é a notícia infame da roubalheira, da incompetência, do privilégio, da mentira. E isso está criando um fenômeno dramaticamente perigoso. Grande parte do povo brasileiro, um povo que tem uma vitalidade que o mundo inteiro admira, desanimou, entristeceu, ficou descrente, está com medo. E eu peço a essa gente, pelo fio do coração de vocês, não desistam do Brasil. Deem uma nova chance, por favor, a essa pátria que está lhes devendo. Acredite que essa pátria pode viver diferente. Uma outra parte, com essa eu me identifico mais, adotou a revolta, não o desânimo. Meu caro Carlos Lupe, meu amigo e irmão, que nos lidera nessa luta. Uma parte grande do povo brasileiro está muito revoltada. E sabe como é? Revolta é melhor do que desânimo. Mas revolta, sangue quente, cabeça quente, nunca foram bons conselheiros. Não é por aí que saem decisões corretas e maduras. Mas os espertalhões da política também identificaram esse sentimento de revolta. E aí, como o urubu, né, que identifica de longe a carniça, né, rumam para propor aos revoltados soluções a golpe de frase feita, simplificações grosseiras, a negação da política, o fascismo, a misoginia que segrega mulheres, a discriminação das populações LGBT, a desconsideração da igualdade entre as pessoas no desrespeito aos negros, e sabendo da semente do medo que está espetada no coração de todo brasileiro, soluções mágicas. Vamos distribuir armas, armas aos montões, armas aos melhores. Todo mundo já sabe que eu estou falando do meu ilustre opositor Jair Bolsonaro. Mas eu preciso que todo mundo ajude o povo a entender. Ele é um capitão reformado do Exército. Escuta bem, é a melhor academia que existe no Brasil para alguém se treinar. Todo tipo de treinamento em matéria de arma ele sabe. Ele sabe atirar de canhão, de metralhadora, de revólver. E tinha uma pistola Glock, que custa uns 8 mil reais. E estava andando no Rio de Janeiro, um assaltante. Perdeu, playboy. Quer como faz com a pistola, doutor Dilon? Docemente entrega para o bandido. Coisa que eu acho que ele fez certo, porque resistir nessas horas é talvez correr o risco de perder a vida. Portanto, não é covarde, é prudente que você se evada. Mas ali está uma lição. Se um capitão treinado, profissional no uso de armas, entrega sua arma ao bandido, por que nós vamos acreditar que uma senhora, um estudante, dentro de um ônibus, vai ter a vida mitigada no seu medo, na violência, quando começar o tiroteio entre 2 ou 3 pessoas armadas dentro de um ônibus? Estou dando só um exemplo de como o nosso país precisa de cada um de nós militantes. Nós precisamos aclarar para o povo. E aí, no Brasil não precisa ser assim. Eu sou um velho estudioso, venho de muito esforço na vida pública, mas para mim nunca foi a política meio de vida. Eu ando sequencialmente pelas universidades do mundo inteiro, refletindo sobre modelos de economia, de políticas públicas. O Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, tem 77 das 100 melhores escolas fundamentais do Brasil. Um estado pobre, um dos estados mais pobres do Brasil. A menor mortalidade infantil do Norte, Nordeste e Centro-Oeste está no Sobral, minha cidade. Porque tudo isto é possível se você tem lucidez, acreditar na participação das pessoas, no envolvimento da comunidade, na eficiência do serviço público, no estímulo às boas práticas. E é isso que eu quero oferecer ao Brasil. Porque não quero encupridar muita conversa, mas eu quando volto ao Centro-Oeste, eu me apaixono um pouco. E não por acaso, talvez pela primeira vez na história, eu preciso conferir isso.
eu escolhi para ser meu vice, na contramão de todas as lógicas, uma mulher, e uma mulher que foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, uma mulher que nasceu no Centro-Oeste, em Goiás, quando Tocantins era Goiás, e que hoje, apartada de Goiás, ela ficou na região norte. Mas conhece intimamente tudo isso aqui, porque para mim, isto daqui não é problema. Isso daqui é a solução extraordinária para um país como o nosso. E eu lhes digo por quê. O que interessa para uma nação, olhando o mundo, vejam bem, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de bocas para alimentar. Schmidt, 1 bilhão e 400 milhões. Pois a China não tem 1/10 da terra útil para a agricultura que o Brasil tem. Depende da raça do Centro-Oeste, do povo trabalhador do Brasil, nestes campos de cerrado, para se alimentar. E o Brasil é medalha de ouro, de prata ou de bronze, em todos os elementos físicos que explicam o desenvolvimento humano. Em todos. O Brasil é a 3ª província em petróleo já cubana, só aí tem 20 trilhões de reais já mapeados. 20 trilhões por ter de tapioca. Por isso que a cobiça internacional está aqui. E apátridas, traidores da nação brasileira, estão entregando o petróleo para a cobiça internacional. O Brasil, olha esse Pantanal. O Pantanal é um sintoma, mas o aquífero Guarani, que também está por debaixo do chão, o Brasil tem 1 litro de cada 5 litros de água doce do mundo. Esse é o mineral da luta da guerra do 3º milênio. O Brasil tem a maior província mineral de não metálicos e metálicos do mundo. Diamante na Rondônia, ouro, cádmio, tudo que você imaginar, o Brasil é um de 2 ou de 3 maior produtor do planeta. O Brasil, já falei, repito, tem a maior fronteira agricultável do mundo por explorar. Uma planta de reflorestamento que na Finlândia demora 60 anos para ficar em ponto de corte, a mesma espécie a gente corta em 6 meses, em 6 anos no Brasil. A Finlândia tem 8% do mercado mundial de celulose, o Brasil tem 1%. A Finlândia é menor do que o Piauí em matéria de terra útil. Eu ia cansar vocês se eu fosse mostrar aqui por que eu tenho coragem de pedir ao brasileiro que a gente mude. E me aceite como aquele que acumulou experiência, decência e paixão para unir a nação brasileira e celebrar um outro rumo. Minha cara Maria, você que vai ser a próxima primeira-dama, nossas crianças precisam da sua sensibilidade. Meu caro Odilon, acreditem, você é uma joia. Você é uma joia, porque a política está espantando para fora os jovens. A política está espantando para fora os homens e mulheres de bem, decentes. Com medo de se envolver na imundície, na ladroeira, praticamente a política brasileira não tem se renovado. Ou quando se renova, é com coisa pior ainda do que está aí. Portanto, vocês do Mato Grosso do Sul, por favor, não permitam que uma joia como essa, magistrado que tem uma obra importante que poucos têm. É muito fácil você ficar se exibindo no jornal porque prendeu um político que não se mexe. Eu quero ver é ir lá para a fronteira, para Corumbá ou para os outros 20 e tantos municípios da fronteira, enfrentar o narcotráfico, o crime organizado, as facções criminosas que despudoradamente mandam e desmandam no nosso país ante a vil conduta das autoridades. E o Odilon é o oposto. Eu te agradeço, meu irmão, meu amigo, se eu posso chamar assim, o privilégio de ter sido eu que fui lá insultar seu sossego, né, para vir aqui dar a mão a essa nação. E vocês têm esse tesouro. Eu preciso dele. E vou terminar. Você vai ser o próximo governador com os poderes de Deus do Mato Grosso do Sul. Você provavelmente já passa no primeiro turno, vai esperar que eu passe no segundo, porque está mais difícil para mim do que para você, né? Mas quando passar a eleição, você pega a Maria e descansa nos 4 dias. E eu não vou fazer isso com muita gente, não. Pegue seus planos, seus projetos, suas ideias, bote debaixo do braço e me caça onde eu estiver. E vamos nós dois juntos formar um plano para ajudar o Mato Grosso e o Brasil. Muito obrigado a você. Muito obrigado, coração.